Vamos ver os times que mais se beneficiaram com essa rodada da Série B. 15ª rodada teve vitória do Coxa, vitória do Atlético, vitória do Vila Nova, um empate importante do Paysandu e agora são 12 times disputando o acesso. Vamos ver os times que mais se deram bem e os que são favoritos pro resto desta 15ª rodada. É o radar da Série B no ar. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha. Seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Batemos 83 mil inscritos, então se você ainda não tá inscrito, meu irmão, vem fazer parte da nossa família que só cresce. Obrigado a todos os inscritos do canal e eu peço mais uma vez para você deixar a curtida e depois o hype. Curtida, depois o hype. Curtida, depois o hype. E ajuda o canal. Hoje a gente vai falar do que tá rolando nessa 15ª rodada da Série B. Já vai por hora aí a nossa tabela atualizada da Série B, com 7 jogos já completos nessa 15ª rodada. Tá faltando aí Operário e Chapecoense, que esse jogo é daqui a pouquinho, tô lançando esse vídeo 6 horas, jogo daqui a pouquinho, América e Atlético, a gente vai ter live hoje, tá, no canal, depois desses jogos aqui, então vamos ter pós-jogo, e amanhã é o último jogo da rodada com o líder Goiás enfrentando o Criciúma. Vamos falar sobre eles no final do vídeo, então se você quiser ouvir sobre esses jogos, vai pro final do vídeo, porque agora a gente vai falar o que tá acontecendo na Série B, né? Cara, Atlético Goianiense venceu o CRB está em queda livre, terceira derrota seguida do CRB, o CRB tá aqui na 9ª posição, terceira derrota seguida, quarta derrota nos últimos 5 jogos, CRB em queda livre, ainda briga por acesso, porque, cara, pontuou muito bem, né, no início da Série B, mas precisa voltar a vencer o quanto antes, mas o Atlético Goianiense, ao contrário, meu irmão, chegou na mesma pontuação do próprio CRB, e se o CRB tá brigando por acesso, o Dragão chegou também, né? O Atlético Goianiense é um time acostumado a conquistar acesso, acabou de voltar da Série A. O Atlético em 2023, última vez que conquistou acesso, foi assim dessa forma também. Fez um primeiro turno ali na maciota, tranquilão, ninguém olhando pro Dragão. Do nada o Dragão saiu, levantou voo, disparou no segundo turno, foi líder daquele segundo turno e conquistou o acesso. Então, olho no Atlético, é um clube que está acostumado a fazer isso e tem jogado bem nas últimas rodadas, mesmo nas derrotas. As últimas derrotas foram nos clássicos, né? Para Vila Nova e para Goiás, o Atlético jogou bem nos 2 clássicos, não merecia perder e perdeu. Mas o time tá aí brigando fortemente já por esse acesso, tem muita gente na frente ainda, mas o Atlético tá brigando e o CRB, olho no CRB porque pode começar a virar um time de meio de tabela. Mas eu não descarto ainda o Galo, que o Galo já apresentou excelentes partidas nesta Série B. O Coxa diante do Volta Redonda. Pô, cara, você que não assistiu esse jogo do Curitiba, foi mais difícil do que a gente esperava, tá? Parece que 2-0 foi tranquilo e tal, mas o Volta Redonda deu um certo calor no Curitiba, principalmente no segundo tempo. O Coxa voltou bastante retraído, o Volta Redonda teve bastante oportunidade ali, né? Mas não conseguiu fazer o gol, porque o Curitiba sabe o que faz, né? Apesar de eu ter achado que ele recuou demais, e é mais uma vez o Coxa faz isso, o Musa montou um sistema defensivo absurdo, mas também não precisa recuar tanto, né? Recuou demais, só que, cara, o Coxa sabe o que faz, né? Cara, olha aqui, o Curitiba assumiu a liderança, está na liderança até que o Goiás jogue, então o Goiás é o único time que pode voltar à liderança. O Goiás começou a rodada na liderança e o Coxa assumiu a liderança. Só o Goiás pode passar diante desse jogo aqui com o Criciúma. O Goiás teria que vencer, porque se ele empatar, ele perde no saldo de gols aqui. Só a vitória do Goiás tira o Coxa da liderança. Cara, é a disparada melhor defesa da Série B. Isso aqui é assustador. Foram 6 gols sofridos em 15 jogos. Cara, isso é quase um gol sofrido a cada 5 jogos. Se você for ver a última vez que o Coxa levou gol, olha só, tomou nessa 15ª rodada? Não, então, uma rodada sem tomar gol. Aí aqui, ganhou do Atlético Paranaense sem tomar gol, 2 rodadas sem tomar gol. Aqui contra o Cuiabá, 3 rodadas sem tomar gol, então são 3 vitórias sem tomar gol. Aí o empate que teve com o Dragão foi sem tomar gol, 4 jogos seguidos. Aqui contra o Botafogo também não tomou gol, então já são 5 rodadas sem sofrer gol. O último gol sofrido foi diante do Avaí no Couto Pereira e mesmo assim venceu. É um time que, cara, tá muito talhado pro acesso, tá muito... Gente, ainda não nem terminou o primeiro turno, mas o Curitiba, apesar de não ter sido aquele futebol que eu tanto elogio aqui no canal nessa rodada, né? O Coxa, mesmo jogando abaixo do que pode, venceu e não tomou gol. Então, assim, a defesa do Coxa é muito forte. O ataque precisa melhorar, precisa de um centroavante ali que participe mais do jogo, faça mais gols, mas o Coxa é sim um dos melhores times dessa Série B e é um dos favoritos. Remo e Cuiabá. Cara, pra gente falar desse jogo do Remo, foi um péssimo resultado pro Remo, né? Mais um empate em casa, mas a atuação não foi ruim. O
Remo mereceu vencer esse jogo, martelou o Cuiabá, o Pazinato agarrou muita bola. Se não fosse o Pazinato, o Cuiabá teria saído derrotado pela 4ª vez seguida, né? O Cuiabá é outro que tá em queda livre, assim como o CRB. São 4 jogos sem vencer, com 3 derrotas e um empate, e jogando mal demais o Cuiabá. O Remo conseguiu impedir com que a saída de bola do Cuiabá acontecesse com tranquilidade. O Cuiabá não conseguia, muitas vezes, a maioria das vezes que tentou sair lá de trás, não conseguia. As jogadas mais agudas que o Cuiabá criou foram de lançamentos, ou de bolão, ou de chutão, e bate, rebate, ganha a bola lá na frente, cria alguma chance, porque saída de bola o Cuiabá não tem. O Remo marcou muito bem. O Remo tá evoluindo de levinho com o Antônio Oliveira. Achei que ele errou na substituição, colocando o Viseu. Era pra colocar o Davó. A torcida do Remo, inclusive, meu irmão, esculachou o Viseu, mandou ele plantar chuchu, catar chuchu, né? Você já sabe o que eu tô falando, né? E, cara, parece que tá acabando, né? Esse casamento entre Remo e Viseu. A torcida perdeu a paciência com ele, ele realmente não jogou bem. Mas o Remo perde 2 pontos em casa que colocaria o time de volta no G4. Mas, cara, segue um dos favoritos ao G4. O Cuiabá segue na disputa, mas menos favorito, né? Precisa jogar mais bola, porque assim, de distância pro G4 são 2 pontos, mas de bola jogada em campo tá muito fraco. Antes da gente falar dos outros jogos, vou falar do nosso patrocinador do canal, a KTO. Você deve ter visto a KTO em algum lugar aí, porque ela está gigante. A KTO cresce muito e ela é a patrocinadora aqui do canal. Então é o seguinte, o link para você fazer a sua conta na KTO tá aqui na descrição desse vídeo. Clica lá na descrição, primeiro link da descrição. Você vai fazer sua conta na KTO e depois você vai clicar em participar da Liga do Milhão. É tudo de graça. E por que eu tô te dando essa dica para você participar da Liga do Milhão? Porque você, apostando normalmente que você faz, você não precisa mudar nada. Você vai fazendo as suas apostas, as suas múltiplas, os seus bilhetes. E quanto mais apostas você acertar, mais você sobe no ranking da Liga do Milhão. E o que eu posso ganhar, Diogo? Primeiro, você pode ganhar R$1.000 por dia. Então todo dia você concorre a R$1.000, tá? E no final do ano você pode concorrer a R$1 milhão. Então tá essa dica aí pra você. Cara, se você ainda não tem sua conta na KTO, tu tá dando mole. Essa é a casa de apostas do futuro, meu irmão. Então faz a sua conta logo, joga na KTO, porque eu recomendo, eu faço minhas apostas na KTO, mas isso aqui é uma propaganda para maiores de 18 anos, você deve apostar com responsabilidade, meu irmão. Sempre, sempre. Então vai lá na KTO. Agora, rapaziada, falar desse jogo do Paysandu. Cara, Claudinei Oliveira montou ali 3 ônibus na frente do Avaí ali. O Avaí não conseguiu passar. Jogaço do Paysandu, que tá muito competitivo nessa Série B. Subiu 2 posições com esse empate, contando com derrotas de Volta Redonda e Amazonas. Então deu tudo certo. O Paysandu é um dos grandes vitoriosos dessa rodada, tá? Porque os seus concorrentes diretos, praticamente todos eles perderam. O Atlético ainda joga, o Criciúma ainda joga, o Botafogo empatou, o Operário ainda joga. Então assim, o Paysandu pontuou e subiu 2 posições. Já o Avaí perdeu 2 pontos em casa, né? Cara, o Avaí martelou muito o Paysandu, tá? Foram 5 bolas ao gol chutadas do Paysandu e a bola não entrou. O Avaí tentou, mas ainda assim muita dificuldade de quebrar defesas bem postadas, defesas com bloco baixo, que eu quero dizer, time retrancado. O Avaí não consegue, não tem aquele jogador driblador que abre as defesas e também não tem aquele jogador que ache sempre um cara bem colocado. Até porque quando você pega defesas fechadas, não é um 10 que vai resolver, é o ponta driblador. E o Avaí não tem isso, então precisa muito disso, mas continua sendo um dos favoritos. Cara, os grandes vencedores da rodada pra mim: Paysandu, Coritiba, tá? Porque disparou o Coxa, botou 6 pontos de vantagem pro 5º colocado, disparou no G4. Atlético Goianiense, porque muitos dos seus concorrentes diretos tropeçaram. O Avaí tropeçou, Novo Horizontino tropeçou, Remo tropeçou, Cuiabá tropeçou, o CRB perdeu. Então assim, o Atlético Goianiense deu essa disparada. E Atlético Paranaense e Vila Nova. Vou falar da vitória deles dois agora, tá? Atlético e Vila estão aqui muito próximos do G4. Primeiro o Atlético Paranaense, que começou pra cima do Amazonas, me surpreendeu, mas era o que a gente esperava mesmo desde o início da Série B. Era um Atlético propositivo em todos os jogos, não vinha sendo assim, por isso me surpreendeu nesse jogo, tá? Porque o Atlético desde o início do jogo foi pra cima do Amazonas, abriu o placar, segundo tempo ainda teve um gol anulado. O Atlético mereceu vencer, apesar de ter recuado no finalzinho. O Atlético que agora vai poder estrear os seus grandes reforços, né, na próxima rodada, então o Atlético tende a subir e pra mim é um dos times que vai pegar uma vaga nesse G4, tá? Eu nunca descartei o Atlético e eu acho que agora os caras com o time mais ou menos estão a 1 ponto da zona de classificação, com o time mais ou menos com uma atuação ruim. Comenta aqui embaixo se você acha que, cara, não é possível, você acha que o Atlético tá fazendo uma boa Série B?
No imaginário de todo mundo, o Atlético está fazendo uma Série B ruim. E mesmo assim está 1 ponto atrás do G4. E agora que os reforços vão entrar, a tendência é esse time disparar. O Vila também, voltando, né? Segunda vitória seguida. Venceu fora de casa, um jogo importante diante da Ferroviária, um jogo bastante trabalhoso. A Ferroviária é um bom time. O Vila Nova conseguiu igualar em vontade, em força, em técnica. E finalmente o Vila venceu um jogo fora de casa com autoridade, né? Fez o golzinho no finalzinho com o Todinho ali para sacramentar essa vitória, aos 54 do segundo tempo. O Vila, com essa segunda vitória seguida, volta a ficar a 2 pontinhos do G4, volta a disputar acesso. E se não tivesse tido aquelas 5 derrotas seguidas, meu irmão, se tivesse vencido uma daquelas 5 derrotas seguidas, o Vila nesse momento estaria no G4. Tá? Para você ver como que o início foi forte e o Vila segue na briga pelo acesso. O Novo Horizontino tá despencando, né? Embora tenha conseguido manter a terceira posição, porque fez 5 vitórias seguidas na Série B, né? Já vem de 3 jogos sem vencer e 2 jogos contra times que brigam lá embaixo, né? 2 0-0, né? Um com o Amazonas e agora com o Botafogo. Na verdade, contra o Amazonas foi 1-1. Tem até que confirmar, e outro com o Botafogo. Então o Novo Horizontino tá despencando e o Botafogo segue competindo muito forte. O Botafogo subindo na tabela também. Foi uma boa rodada para ele, considerando que Volta Redonda e Amazonas perderam. O Atlético tem um jogo difícil, né? Sobre os favoritos que restam nessa rodada, tá? Operário e Chapecoense. O Operário no Germano Krieger, cara, é muito forte. É um dos times mais fortes da Série B quando manda seus jogos. O Operário não vem jogando bem, né? Mas no Germano eu confio no Operário, ainda mais porque a Chape também tem sua força na Arena Condá. Não é um time forte fora de casa, é um time que recua muito as linhas fora de casa. Acho que o Operário deve comandar esse jogo. Pra mim é favorito, mas esse jogo aqui é a cara do empate. O maior favorito da rodada pra mim é o América Mineiro. Nesse jogo de hoje às 9 horas da noite. Me surpreenderia se o Atlético tirasse ponto, assim como me surpreendeu quando o Atlético venceu o Goiás. Seria mesmo nível. O América é um dos times mais fortes do Brasil quando manda os seus jogos no Independência. E o América tá muito forte com o Anderson Moreira. Se o América vencer, ele vai a 23 pontos aqui, ó. O América está aqui embaixo, né? O América vencendo esse jogo, indo a 23 pontos, ele passa o Atlético Paranaense, tá? Ele passa o Atlético, passa o Atlético Paranaense, porque o América iguala o número de vitórias e o número de pontos, né? A América com 23, iria 23 pontos, iguala o número de vitórias aqui e passaria no saldo de gols o Atlético Paranaense. Então o América pode terminar na 6ª posição. Jogo importantíssimo. E o líder Goiás tem um jogo dificílimo pela frente, que é o Criciúma. O Criciúma crescendo na Série B também, tentando sair dessa zona desesperadora aqui. O Criciúma, depois de 3 vitórias seguidas, embalou aí 2 jogos sem vencer. E o Goiás que não vem jogando bem, né? Nos últimos 3 jogos não jogou bem, apesar de ter vencido a Chape. A gente sabe que foi num contexto em que não jogou bem o jogo inteiro e virou o jogo quando tava com um jogador a mais. É um time muito bom, muito raçudo, mas tem um jogo dificílimo nessa terça-feira. Pra mim o Goiás é favorito, mas olho no Goiás e olho no Criciúma, tá? Se inscreve no canal, bota os seus palpites aqui. Quem você acha que é o grande vencedor desta 15ª rodada da Série B? Pra mim, Coritiba é o grande vencedor porque disparou ali no alvo de todo mundo, que é o acesso. Comenta aqui embaixo qual é o seu grande vencedor, se inscreve no canal, deixa a curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!